Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão aí, né? Vamos começar mais uma formaçãozinha de gestão de projetos, né? Hoje vai ser mais um basicão, né? Só para vocês terem aí o conhecimento básico, prévio, para que nas próximas formações a gente possa ir se aprofundando. Como vocês já sabem, eu sou o Abraão, né? O Rubens Abraão. O outro representante do GDP é o José Wênio, e a gente está sob a orientação do professor Dr. Glauber Carvalho Nobre. Ok? Qualquer dúvida, pessoal, durante a gravação, podem abrir o microfone ou se não se comunicar via chat. Pronto, pessoal. Basicamente, o que a gente vai abordar hoje é o que é um projeto, o que é gestão, né? Vamos dar uma pequena contextualização, né? O porquê gerenciar um projeto e para que serve uma gestão de projetos e quais são os métodos, né, de gerenciamento. Existem vários, mas só que a gente vai falar sobre 4, né, que são os mais utilizados. Primeira coisa, né, que a gente tem que falar para vocês. O que é projeto? Alguém pode me dizer o que é projeto? Na minha opinião, seria um grupo onde as pessoas, dependendo do contexto, dependendo do assunto do projeto, elas fazem pesquisas, é um grupo de pesquisa sobre um determinado assunto. Um projeto seria um grupo de pesquisa sobre determinado assunto? Alguém mais tem uma opinião sobre o que é projeto? É um esquema ou a intenção de fazer ou realizar algo no futuro. Muito bem. Então, pessoal, né, o que é gestão? Né? Para vocês, o que é gestão? O que seria gestão na concepção de vocês? Coordenar algo. Pode ser? O que mais? Tenho medo de falar não, pessoal. Não tenho medo de errar. Não é medo, é que eu não sei o que dizer. Pronto, pessoal. Na verdade, o que é um projeto? Né? Pode ser situado, como você disse, Naira, né? Pode ser um grupo, né, de algo, né, ou de alguma coisa. Um projeto, né, na verdade, é algo que você empreende esforço, né? Tem dedicação. Como, por exemplo, o grupo GDP. Né? O grupo GDP é um projeto. Né? Mas só que ele se caracteriza como um grupo. Né? Então, o que o GDP faz? Traz produtos, né? Serviços, aplicações, desenvolvimento de softwares. E a gente empreende um esforço para isso. Né? Então, o projeto em si é algo que você tem que ter, né, um esforço aí, né, a mais. Né? Você empreende muito esforço, às vezes nem tanto. Você cria produtos, né? O que uma coisa também de uma característica de um projeto é o resultado, né? O resultado é exclusivo, né? Muitas das vezes, porque não adianta você fazer a mesma coisa, né? Que vamos supor o Enio. O Enio faz A. Aí eu vou lá e tenho que fazer A igual ele, né? Se o Enio faz uma caneta branca, eu tenho que fazer a caneta branca. Eu não posso inovar. Então, o projeto é algo que te traga um resultado exclusivo, né? E muitas das vezes aquele esforço, né, é temporário, né?
como, por exemplo, o grupo. Né? Ele pode ser caracterizado um projeto, o grupo de pesquisa GDP. O processo de esforço dele é temporário ou é contínuo? Alguém pode me dizer? No grupo, né, é um processo contínuo de esforço, né? Não é tanto esforço, mas é um esforço que você empreende. E o que é gestão? Gestão vem de algo de administrar, coordenar, orientar, né? Para que uma pessoa faça algo com eficiência e que atinja um objetivo final, né? E sem tirar que a gestão trabalha-se com prazos. O que mais para frente vocês vão saber, né? Vão conhecer que a gente chama de sprints, né? As metas. Então, juntando projeto e gestão, gestão e projeto, o que a gente pode resumir, né? O que a gente pode unir aí para trazer o conceito de gestão de projetos? Alguém poderia me dizer? Pessoal, estão aí? Espera que eu tô comendo. Ok. Gestão de projetos. Gestão seria administrar, orientar, ou seja, administrar, orientar um projeto. Projeto seria um esforço para a criação de um produto, serviço, aplicação. Administrar um esforço para a criação de um produto, serviço, aplicação. Pode ser assim também, Luan. Muito bem. A gestão de projetos, né, ou gerência de projetos, ou gerenciamento de projetos, ou também é muito raro, mas também alguns chamam de administração de projetos, é o que, né? É onde se aplica habilidades, conhecimentos, né, como o próprio Luan disse, onde você gerencia projeto ou projetos, né, e você, né, coordena e vira o gestor, né? Você não executa o projeto como se fosse o funcionário ou o estudante ou alguma coisa, né? Alguém na parte de desenvolvimento, mas sim você vai trabalhar com a parte de administrativa, né? Onde vocês vão ver que tem algumas diferençazinhas, né? E tem uns que abrange mais a gestão. Gente, pode dizer, Abraão, Wayne. então, eu só queria, se puder voltar no isso, só focando um pouco mais na parte de projeto. Eu não sei se alguém daqui estava na aula que a gente fez de introdução, né, também, que foi com a Mariana. Ela explicou um pouco do ciclo de vida de um projeto, né, para explicar basicamente o que é, né, e como a gente pode diferenciar, né. Muitas pessoas confundem um projeto com um processo, né. Um projeto a gente explicou na aula passada e aqui também tem alguns tópicos, né? Que é um esforço temporário, né? Que ele tem início, tem meio e tem fim, certo? O projeto, ele é bem... A gente pode distinguir o que seria esse início, meio e fim, né? O projeto, ele é planejado justamente com um tempo de desenvolvimento e um tempo de finalização, né? Dentro do projeto, tem-se várias coisas para administrar, né? Que eu acho que eu posso dar um exemplo aqui de projeto, trazendo para o lado da produção. Digamos que eu sou um fabricante de dispositivos móveis e eu vou lançar um smartphone, certo? Eu vou para a minha parte de desenvolvedores lá e levo o projeto para o meu gestor, a pessoa que gerencia os projetos. Essa pessoa, ela vai elaborar
em conjunto comigo, né? Já que, por exemplo, eu sou o dono, aí eu quero construir um aplicativo desse jeito. Eu vou trabalhar juntamente com o gestor de projetos para montar um documento onde eu posso especificar o que eu quero fazer e o gestor de projetos vai me dizer em quanto tempo e quanto eu vou gastar para isso, né? Ou para a criação de algum smartphone, né? Um dispositivo assim, a gente precisa do planejamento, né? Que é o início, a fase de planejamento, que a gente vai planejar um escopo, depois a gente vai aprender a estrutura todinha. Tem que fazer o design do produto, tem que pensar nas estratégias de marketing, no gerenciamento de todos os recursos que vai ter nesse smartphone. O início do projeto, né? Porque tem um tempo de planejamento e tem um tempo de início. Primeiro você planeja, nós só vamos poder iniciar esse aplicativo daqui a 6 meses, porque é o tempo que a gente vai fazer uma pesquisa, vai levantar requisitos, vai trabalhar toda a parte do escopo e depois iniciar. A parte de desenvolvimento vai demorar também esse tanto de tempo, porque tem várias equipes e tal. Enfim, o gerente de projetos, né, ele vai pegar o escopo, que é tudo que vai ser feito, e administrar basicamente todas as partes. Então, voltando aí àquela diferenciação de processo e projeto, o projeto tem um início, meio e um fim, certo? Ele tem todas as datas e ações programadas, e um processo é algo contínuo que sempre está se renovando. Por exemplo, né? O grupo GDP ele pode ser visto como um processo e não como um projeto, porque ele não tem uma data para acabar. Ele teve uma data para ser iniciado, mas não tem data para acabar. Então ele é um processo, porque a gente está em contínuo desenvolvimento e está sempre trazendo, surgindo novas partes, né? Isso não pode acontecer dentro de um projeto. Você já tem que elaborar ou então prever que vai acontecer alguma coisa do tipo. Então a gente pode trazer como se fosse um processo. Era só isso mesmo. Perfeito. Né? Obrigado aí, Wayne. Então, assim, gente, por que ser levado a gerenciar um projeto? Né? Porque, querendo ou não, você se torna mais organizado. Né? Sua organização se torna mais organizado. O seu produto vai ser dividido em partes, né, para que possa ser melhor gerenciado. Né? Então, vai ter uma organização mais efetiva. Com certeza, com uma gerência de projetos, você vai evitar o desgaste dos funcionários, né? Que eles não fiquem se preocupando com a parte administrativa, com as partes dos recursos, né? Que é a primordial, né? De um projeto. Você precisa de recursos, você tem que identificar quais são os recursos. E também, né, como ele falou, né, os processos, melhora o controle dos processos, né? Então, você tem que supervisionar, né, tem que dizer quais são as características de um processo pronto, né, de uma atividade pronta, né, de uma meta pronta, para que a equipe de desenvolvimento, né, possa saber o que é aquilo. Claro, né, o porquê de gerenciar os projetos? Para cumprir prazos, né? Querendo ou não, não adianta você começar a construir um projeto e nunca ter um fim para terminar ele. Não adianta. Né? Você vai criar um aplicativo, você vai passar 50, vai morrer fazendo ele, vai começar com 15 anos e quando você morrer ainda esse aplicativo não vai estar pronto, né? Ou bem melhor, você vai passar muito tempo para construir um notebook, né? Vamos dizer que tu nunca termina um notebook, querendo melhorar sempre, 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 sempre. Beleza, é bom melhorar. Mas você tem que cumprir prazos, né? Você tem que dar tem que dar um produto, né? Com isso, você cumprindo prazos, querendo ou não, você diminui os riscos. Se você controla os processos, também diminui os riscos. Porque, querendo ou não, você vai estar revisando, né? E claro, né?
você torna a equipe, os funcionários, o time de desenvolvimento mais engajado no projeto, né? Eles vão saber onde é o lugar deles naquele projeto, o que eles têm que fazer. Conseguem entender? Alguma dúvida? Então, Abraão, pronto, eu só queria focar um pouco nessa parte de diminuição de riscos, né? Essa é a importância, né, acho que é uma das maiores importâncias de gerenciar um projeto, né, de você tanto elaborar quanto gerenciar, né, para diminuir os riscos do que você vai fazer. Digamos que eu vá construir uma casa, certo? E eu estabeleço um prazo aí para construir essa casa de 3 meses para fazer a casa, beleza? Eu tenho que administrar as pessoas que vão construir essa casa, eu tenho que administrar os materiais que vão chegar, e também tenho que administrar, não administrar, mas talvez fazer uma previsão até de fatores externos, certo? Esses riscos que aí fala, para como esse exemplo, né, para uma obra, podem ser vários riscos, né? Por exemplo, ali eu tenho uma equipe de 20 trabalhadores construindo a minha casa ali. Tenho 10 pedreiros e 10 serventes. Seria inteligente da minha parte se eu não prever que nenhum deles vai ficar doente, né? Então, é uma coisa que a gente não tem como adivinhar, né? Se acontecer alguma coisa com a família de alguém, né? Se os materiais atrasarem. Então, é importante a gente fazer esse gerenciamento, esse escopo, né? Planejar antes, para depois você não ter atraso no seu projeto, porque você vai lá, estipula lá os 3 meses para fazer, aí o material atrasa, um trabalhador adoece, você tem que arrumar outro, aí são imprevistos, você não preveu isso antes no seu projeto, então atrasou o projeto, né? Aí já perdeu a confiança do cliente e já atrapalhou tudo. E outra coisa também são os fatores de fenômenos da natureza também, porque se eu estou construindo uma casa, eu tenho que prever que durante esses 3 meses não vai cair um pingo d'água, né? Não vai chover. E passar uma semana chovendo, atrasou uma semana, né? O projeto. Então eu tenho que meio que gerenciar quase todos os passos que eu vou estar executando. Claro que você não precisa adivinhar assim de primeiro, porque existem vários modelos, né? Que a gente vai até expor aqui alguns, né? Existem vários modelos já para isso, né? Para você você não precisar elaborar um método seu, né? Ao decorrer do tempo, muitas pessoas passaram por isso, né? Ah, vou construir minha casa aqui em cima desse morro de areia. Aí, no outro mês, a casa cai. Então, foram errando que se aprende, né? Então, foram se construindo aí os materiais que os gestores utilizam hoje, né? Que são alguns livros, certo? Alguns não, muitos livros, né? Métodos, foram elaborados métodos com regras claras para você construir qualquer coisa, para você gerenciar qualquer projeto. Então, aqui a gente vai dar mais ou menos o rumo de o que você precisa saber do básico para qualquer um projeto que você vai desenvolver, qualquer um. Todo projeto vai precisar disso, é basicamente isso. exato, pessoal. Não se preocupem também, né? Que assim, vocês do GDP, como a gente já falou, vocês têm a autonomia de trazer projetos para o GDP, né? Se vocês têm uma ideia, uma proposta, né, de um projeto, só falar com a gente. Então, assim, pessoal, para que serve a gestão de projetos, né? Primeira
primeiro de tudo, para que você obtenha um resultado, né, pleno, né, que tenha um sucesso. Claro, né, para a facilitação do alcance dos requisitos, porque querendo ou não, seu projeto tem requisitos. Então você tem que alcançar esses requisitos para você ter um projeto concluído. Também trazer resultados a partir dos prazos estipulados, né? Então, não adianta eu falar assim, né, vamos supor, pro Enio, que não, cara, eu faço tua casa em um mês. E sendo que eu dei um mês o prazo estipulado e eu demoro 2, 3 meses. Isso é correto? Não. Porque eu não cumpri não tive resultado no prazo que eu dei. Né? Eu não gerenciei. Eu não levantei requisitos, né? Porque, querendo ou não, você tem que levantar os requisitos, né? Que a gente chama de pré-requisitos e requisitos, para que a gente possa dar um prazo para a construção de algo. E claro, né, um meio de redução de custos, né? Porque querendo ou não, muitas das vezes, né, em um projeto você não tem a condição ideal para o seu projeto. Você não tem. O Enio, eu e o Enio, né, somos gerentes de projetos, atualmente temos certificações internacionais e a gente vê que isso é constante, a gente nunca tem, né, um ambiente ideal. Mas o que acontece com a gerência, né, dos projetos, a gerência de projetos, a gente consegue reduzir custos, automatizar, ainda conseguir entregar o produto com a mesma qualidade. Né? Então vocês também têm que ver o meio de redução de custos, né? Tanto da parte da condição não ideal, mas também você não extrapolar, né? Porque não adianta, eu vou construir uma casa, né, como o exemplo do Enio, e coloco lá assim, vou precisar de um carro. É necessário ter um carro para a construção de uma casa? Qual seria o sentido de eu ter um carro para a construção da casa do Enio? Eu ia colocar o carro para trabalhar? Não. Seria um custo. Mesmo assim, vamos supor, se tu é um gerente de projetos, né? Qual seria o ganho maior se eu tivesse um carro? Eu não ia ser meu carro, né? Vamos supor que eu ainda tenho um carro dele, né? Eu ainda tenho o carro dele, ó, cara, Abraão, quero que tu construa. Não, pronto, cara, eu quero um carro para construir tua casa. Né? Aí tu tem isso e aquilo, vamos supor que eu vou precisar, né? A casa ele pega, vamos dizer, 8 milheiras de tijolo, né? E eu faço, não, mas tu tem que comprar 16. Vai pegar 100 sacas de cimento, eu mando ele comprar 200. Adianta? Não. Tenho que reduzir os custos. Né? É o máximo. Né? Sempre tentar encontrar meios de reduzir custo. Pode falar, mãe. Até nessa parte de redução de custos, né? Nem sempre, né, você como gerente, você vai entender de todos os assuntos, né? Então não tem como você reduzir os custos de uma área que você não sabe, não acompanha, né? Essa fase de redução de custos é bem engraçada, né? Porque assim, você é o gerente de projetos ali, utilizando até o mesmo exemplo de construir uma casa. Beleza, você tem que estipular uma coisa que não ultrapasse, né? Não seja assim muito. Você não vai pedir muito, mas também não vai pedir tão pouco, né? Aí digamos que eu sou um gerente de projeto, vou construir uma casa, beleza. Eu faço um orçamento aqui. Bom, os materiais vão dar desse tanto. Ao invés de eu pegar e olhar o preço de uma coisa e fazer um orçamento por conta própria, por que eu não ligo para um arquiteto? Né? Mais fácil, né? Eu falo ali com o mestre de obra ali, aí ele vai dizer, olha rapaz, aqui vai pegar não sei quantos caixa de cerâmica aqui, de piso. Aí eu vou tirar por aí, certo? A minha redução de custos, ela acontece
é muito melhor se eu for acompanhado de mão de obra especializada, né? Então, isso ajuda aí no seu projeto. Caso você vá construir a sua casa aí, você vai, digamos que você calculou tudo, né? E sem acontecer nada, sem nenhum imprevisto, você vai conseguir construir a casa com 100 mil reais. Você vai pedir 100 mil reais? Não, né? Mas também não vai pedir 200 mil reais, que a gente não pode, né, extrapolar. A gente tem que pedir ali, a gente tem que fazer uma margem de erro, calcular os riscos, isso também eu acredito que a gente vai explicar um pouco mais para frente, saber calcular também esses riscos, né? Por exemplo, aquilo que eu falei, aquelas situações, né, atípicas que podem acontecer, imprevistos, é você calcular ali e fazer uma médiazinha. Existem cálculos para isso também. Acho que a gente vai passar, talvez, nas próximas aulas, mas são coisas simples, não são muita coisa, não. Só para você mesmo ter uma base ali e já que eu peguei, deixei meu projeto pronto, a casa vai custar 100 mil reais, eu vou e peço 120, né? 110, 120 ali, porque fica na média. Eu não estou pedindo nem muito mais do que o orçamento que eu fiz e nem menos, né? Porque às vezes também tem o projetista ali que vai e diz, não, aqui no meu orçamento deu 100 mil reais, mas se eu tirar um pouquinho, eu acho que dá para fazer por 90. Uma pessoa dessa não vai obter um pleno sucesso, né, no projeto dele. Então, essa redução de custos aí é mais para a parte do cliente, para o cliente ter uma segurança maior. É importante que você tenha conhecimento com pessoas da área, para você ter certeza do que você está falando. E você também não ser muito ganancioso e também querer ser o bichão. É isso aí. Exatamente, pessoal. Muito obrigado, Enio. Então, né, pessoal, chegou agora a parte dos métodos, né? Existe, pessoal, vários métodos de gerenciamento, né? Só que eu vou colocar 4, né, que são os mais utilizados, né? O primeiro, né, é o ágil, né? O método ágil. O que seria um método ágil, Abraão? Né? É um processo, né, querendo ou não. O nome do ágil é o Agile Project Manage, né, que é o projeto ágil de magnitude. Ele é um método, né, que tem um valor de gerenciamento muito legal, porque ele é feito em fases e ciclos, né? E permite que os projetos sejam feitos em pequenas fases, ciclos, né, metas, que a gente chama de sprints. No método ágil, né, ele traz uma flexibilidade para o gestor, quanto também para o cliente, quanto também para a equipe de desenvolvimento. Como eu falei, ele trabalha com metas, né, e sempre, né, nesse método, ele sempre está em constante mudança. Né? Ele está sempre em uma constante mudança, ele sempre traz definições novas, ele sempre revê os projetos, entende? Ele revê as metas que a equipe de desenvolvimento tem que dar, né, no final daquilo. E esse método, né, o waterfall, né, a gente conhece muito também como método cascata ou método tradicional. Ah, Abraão, esse método tradicional cascata, né, ele é bom? Não muito, né? Na atualidade não muito, mas quem utiliza bastante esse método cascata, né, o waterfall, é o pessoal da arquitetura, né? Da arquitetura, da engenharia, né? Não da engenharia tecnológica, né? Que eu posso falar de ciência da computação, telecomunicações e tudo mais. Mas sim muito da engenharia de predial, né?
os engenheiros sanitários, eles utilizam muito esse método. Ah, Abraão, por que ele é ruim? Porque você tenta prever tudo que tem que se acontecer no projeto antes que ele aconteça. Então, você não é flexível a mudanças. Como o Enio falou, na construção de uma casa. Se eu fosse fazer a casa do Enio, eu falo assim, não, cara, é 3 meses, né? Não, na verdade, eu vou pegar a tua proposta, eu vou analisar. Aí eu tenho que fazer todos os cálculos, tenho que prever quanto tempo cada coisa tem que levar. Se sair daquilo eu erro, né? O projeto vai desandar, vai ter um atraso e eu tenho que ter a implementação dele, né? Eu tenho que validar ele com o cliente e tenho que fazer a manutenção. Então, o que acontece? Eu tenho que prever se vai chover, quem vai ficar doente, e se ficar doente, como eu vou fazer aquilo. Então, você tem que prever tudo antes que aconteça. Então, isso é muito ruim porque você não tem a flexibilidade. Se A faltar, você pode substituir por B, ou B pode quebrar o galho. Então, ele se consiste em 5 etapas bem concretas. A ideia, a concessão da ideia, a implementação da mesma. A partir disso vem a validação e a manutenção. Abraão, e se não tivesse a manutenção? E o porquê da manutenção de uma casa? Vamos supor que não seja de uma casa, e sim de um sistema, né, de um sistema web. Então tem a manutenção. Ele trabalha de modo linear, né? Então ele sempre, né, vai ser em um traço contínuo, né? Ele vai envolver um traço contínuo de idealizações. Como também, né, a fase A depende muito da fase B. Muito. Quando eu falo muito, é porque é muito. Se a fase A não der certo, B, C, D e E vão tudo pro lixo. E no ágil, né, como tem aquela flexibilidade, as fases ainda os ciclos, né, as sprints dependem um pouco uma da outra. Mas, porém, você consegue o mesmo resultado com a maior flexibilidade, com a maior velocidade, se bem implementado. Algo a dizer, Enio? Sim, eu só queria ressaltar, né, que o que esses métodos têm em comum, né, é a parte da análise dos riscos, né. Do mesmo jeito que eu faço a análise dos riscos durante todo o ciclo de vida do projeto tradicional, né, do modelo tradicional, no gerenciamento ágil também se aplica, né, essa análise durante todo o processo, ou durante todo o projeto, né, durante todo o desenvolvimento. Só que, né, a diferença é que o ágil, né, ele tem uma maior participação do cliente, né? A gente chama ali de Product Owner, né, Abraão? Tá certo? Exato, é Product Owner. Pronto. A gente tem um maior acompanhamento do projeto, né? Agora, já no tradicional, a gente tem mais a presença como o Abraão mesmo falou, o gestor de projetos, ele tem que gerenciar e pensar em tudo, né? A gente pode pensar assim que o método ágil ele é melhor, porque o planejamento parece ser menor, né? Mas também ele ele é mais, como é que eu posso dizer? Não é inseguro, mas ele é uma coisa que não tem tanta documentação quanto o tradicional, certo? O tradicional ele tem ali ele é bem mais regrado, ele tem ali uma documentação robusta, ele já tem é uma documentação formal, porque vem de outros países, juntando e tal, até formar um material pesado, né, que hoje a gente tem. E o acompanhamento é todo nessa documentação, tudo com base nisso, e o gerente de projetos no pé ali direto, só ele. Né? Agora, o gerenciamento
ágil, ele tem ali um maior acompanhamento, né? E tem essas fases que são bem mais fases, né? As fases ali de avaliação e reavaliação, são feitas reuniões todos os dias, são feitas entregas quase de toda semana, né? Depois a gente vai explicar mais como é que funciona bem direitinho o método ágil, né? Que é o que a gente usa, né? Inclusive a gente utiliza porque os nossos projetos, eles não são assim os projetos tão robustos, né? Que como uma construção de um prédio, né? Um condomínio, né? A gente geralmente utiliza para construir um artigo em conjunto, para desenvolvimento de algum produto, né? No caso, a gente pode nem chamar de produto, mas de algum aplicativo, não sei, algum software aí. Mas é assim, fica a critério de quem está vendo, né, o que está sendo apresentado sobre cada um. O método ágil, ele tem ali a flexibilidade, né? Ele parece ser uma ideia melhor do que o tradicional, né? Porque é sempre assim, os mais antigos têm mais regras e os mais novos são mais práticos. Os mais novos são os bichos soltos do mato. E, né, nessa fase também temos o método Scrum, né, que é o método que a gente usa. Ah, Abraão, o Wayne acabou de falar que vocês utilizam ágil. Sim, o Scrum, ele é um framework do ágil, né, só que melhorado. Sempre há melhoramentos. Né? Então, no Scrum você planeja o mínimo para o começo do projeto. Né? Você planeja o início do projeto. Porque a partir daí vai vir as mudanças, mais requisitos, e você vai flexibilizando e construindo, né? Até que chegar um ponto que você entrega. Tem um livro muito bom, que eu até recomendo, se vocês puderem, que é Scrum, a arte de fazer o dobro na metade do tempo. Por conta que, querendo ou não, a gente utiliza o Scrum para tudo. Dentro do GDP, entre os representantes, que a gente vai passar isso para vocês, claro. Entre os representantes, a gente utiliza tudo o ágil. Né? Tudo. Quando eu falo tudo, é tudo, né, no ágil. A gente escreve utilizando metodologia ágil, né, o Scrum. A gente organiza as formações, né, utilizando Scrum. A gente em tudo. Ele também ele é um facilitador na comunicação, porque todos sabem, né, a sua parte no projeto com todos. Todos é bem definido, né? E a equipe tem uma maior comunicação entre si. O processo é interativo. Ah, Abraão, como assim o processo é interativo? Ele é interativo com o cliente, que é a parte interessada. Então ele traz isso do ágil. Como também ele trabalha com metas, as sprints, e a entrega é contínua. Como assim, Abraão, entrega contínua? E eu não paro de entregar? Para, jovem gafanhoto. Só que quando o produto está feito, você para. Né? Entrega contínua é, por exemplo, do mesmo jeito, né, que eles trabalham com metas, eles trabalham com metas de 4 maneiras. As metas de 1 semana, 2, 3 e 4 semanas. Tem muitas das metas que são de 1 semana, outras de 2, de 3, de 4. Né? 4 semanas, um mês. Então quando você tem uma equipe grande, você vê que a entrega é contínua, o fluxo é contínuo. Porque quando, vamos supor, Lucas entregou sexta, né? Hoje, fez 1 semana da dele. Naira vai entregar a próxima semana, mas não entregou hoje, né? O dela é de 2. Aí eu passo mais uma de 1 semana. E assim vai. Porque ele vai criando um ciclo, né, de entregas. E ele trabalha com artefatos, né, e papéis, que são o Scrum Master, o time de desenvolvimento,
o Product Owner, que é o dono do produto, né? São isso que ele traz constante, né? E o Kanban? O Kanban, ele é uma abordagem visual. O Kanban foi criado pela Toyota, né? Em 1940, ele foi criado pela Toyota, né, para a empresa, e impactou, né, no meio da produção automotiva. Ele também segue o ciclo de entrega contínua, porém, né, ele não é tão flexível. Então você tem que gerenciar muito o tempo, o âmbito do projeto e o orçamento, que não pode se sair do orçamento. Então, ele é flexível, mas ao mesmo tempo não. Ah, Abraão, e tu apresenta essas 4 abordagens pra gente fazer o quê? Gente, uma coisa que a gente acha muito bom, porque o ágil se interage com o Scrum. E se eu falar para vocês que o Scrum interage com o Kanban? Ah, Abraão, tá mentindo. É sério. Existe o Scrum Ban, né? Que é o Scrum com Kanban. Eu utilizo bastante, né? A gente do GDP utiliza. Por quê? É uma abordagem visual. Então, vou saber o que cada pessoa está fazendo, né? E com isso, né? Se eu sei o que cada pessoa está fazendo, eu sei o que vai ser feito. E com isso, por exemplo, tá eu, o Enio, Pedro e Lucas, né? Os 4. Eu sou o gerente. Eu posso atribuir tarefas para os outros 3 e mostrar a eles como é feito, né? E ver como é que eles estão fazendo. Pelo to do, que é o a fazer, né? O do, fazendo, e o terminado, né? O finish, né? O finalizado. Então, ele trabalha nessa parte, né? O Kanban junto com o Scrum e o Scrum junto com o Agile. E assim vai tendo uma interatividade maior. Tanto, né, que grupos de estudo utilizam o Scrum junto com o Kanban. Empresas de todos os tipos utilizam, até a parte da engenharia ultimamente está sendo utilizado. Tem pesquisas comprovando que se utiliza o Scrum para construções de prédios, de avenidas, ferrovias, utilizando o Scrum. Então, a gente optou do GDP em colocar o Scrum porque eles se interagem com tudo praticamente. Ah, Abraão, mas e o método tradicional? De vez em quando o Scrum também se interage com o método tradicional, na parte de documentação. E, né, para finalizar, que eu sei que todo mundo está com sono, muito obrigado pela atenção de todos. Né? Eu vou interromper a gravação.